Boa noite mais uma vez, queridos irmãos, membros e congregados, os que estão acompanhando a transmissão pela internet. Assim Deus nos dê graça. Mais uma vez Deus ilumine nosso coração e toda a congregação, enquanto iremos dedicar nossas atenções aqui à exposição da Sagrada Escritura. Vai ter criança hoje? Então deixa eu fazer a introdução, aí quando eu terminar, que já conversei, eu chamo, viu? Desde alguns sermões passados, irmãos, eu venho reiterando a vocês em nossas exposições que Paulo vem puxando uma cadeira para que o judeu moralista se assente e ele fosse colocado frente a frente com a verdade. E eu tenho aplicado aqui aos ouvintes, aos irmãos, esta premissa: nós estamos frente a frente com a verdade do Evangelho que está sendo exposto aqui a nós semanalmente. E nós estamos assim porque Deus quer nos confrontar para o nosso bem. Isso é bom porque nos faz bem. Na verdade, o Evangelho confronta as nossas ações débeis. Então, está nos confrontando porque ainda há tempo para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, consertar, endireitar nossas veredas, e pela graça de Deus e pela bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, que é o que nós temos visto Paulo falar, nós possamos ser agraciados. Então abram seus ouvidos, não faça dessa reunião uma reunião qualquer. E outra coisa, vou puxar um parêntese: tem irmãos que ficam no meio do culto vendo o celular ou jogando. Eu daqui percebo. Parem com isso, não façam isso, isso está errado. Isso é falta de reverência à palavra de Deus que está sendo exposta. Guarde o seu celular. Se eu uso o aparelho aqui, irmãos, vocês não me veem subir com a Bíblia aqui, porque aqui está a Bíblia. E o sermão está aqui todo escrito. Eu uso por isso. Se você não tem a Bíblia impressa, use o celular, não tem problema. Para acompanhar a leitura da palavra de Deus, para registrar alguma coisa que você está ouvindo e quer escrever, a tecnologia está aí para a gente usar. Mas não venha para a casa de Deus para ficar jogando. E não venha para a casa de Deus para ficar assistindo entretenimento. É pecado, é erro. Não enlouqueça nisso, tá bom? Então abre os ouvidos ao que Deus está falando conosco aqui, sua bondade. Vamos chamar os adolescentes aqui, os jovenzinhos, né? As criancinhas, para a gente orar. E as criancinhas para orar, que vai começar o culto deles também. Então os diáconos, fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos. Podem repreender o irmão que estiver na casa de Deus com o celular jogando. Pode repreendê-lo. Podem passar a olhar, não fiquem só sentados não, podem passar a olhar, e a casa de Deus tem que ter reverência. Bom? A gente não pode se levantar e ficar aqui saindo para beber água, ou ficar fazendo filinha lá na frente para ficar batendo papo. A gente vai para a igreja para cultuar o Senhor. E inclusive depois os irmãos que louvam, sentar para ouvir a palavra de Deus. É assim que deve ser. Não é vir para a casa de Deus e ficar aqui vendo o jogo, mandando mensagem de WhatsApp. Pare com isso, tá bom? Os diáconos estão autorizados a repreender você se você fizer isso aqui, dando mau testemunho no meio do povo de Deus. Vamos orar? E isso ensina as criancinhas também, está ouvindo, adolescentes? Isso aqui é para todo mundo. Não estou apontando A e B, não vou fazer isso, apontar ninguém. Mas aqui é para tanto a criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, todo mundo. Bom? Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse tempo que estamos reunidos, e também, Senhor, o momento em que as crianças estarão louvando ao Senhor no culto que está reservado elas prestarem a Ti aqui no prédio anexo. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que com toda reverência eles possam Te cultuar, a irmã Vera possa exercer a função dela e tudo seja feito para a glória de Deus. No nome de Jesus oramos, amém. Podem ir, queridos. E depois dessa bronca, nem precisa ninguém ficar querendo, pastor, quem foi? Que eu não vou dizer, tá bom? E nem precisa ficar, e agora? Precisa, é só quem está fazendo, pare de fazer, né?
porque senão aí eu vou chamar pessoalmente. Então, assim, no sermão passado, intitulado O Justo Juiz Não Faz Acepção de Pessoas, nós vimos Paulo colocando esse judeu moralista diante do juízo final. E nós vimos que Deus julgará tanto gregos, ou tanto judeus, como também gregos. E Paulo usou muito essa expressão aqui: primeiro ao judeu, depois ao grego. E eu mostrei para os irmãos que a ideia é que Deus julgará a humanidade. Aqui tem uma tensão que Paulo está nos apresentando neste ponto que nós estamos analisando. Que tensão é essa que o leitor precisa ficar atento? A tensão da universalidade da humanidade, no sentido do julgamento divino. Deus julgará todos os homens. Então eu vou reiterar isso, eu vou reverberar isso, eu vou repetir várias vezes aqui, propositalmente, até por conta do contexto. E também para que isso fique fixado em nossa cabeça. Deus julgará todos os homens, todos os que estão aqui. E parte dessa premissa aqui que Paulo está falando, é essa tensão teológica aqui que a gente vê nessa expressão que Paulo está usando. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Eu mostrei para os irmãos que a ideia de que Deus julgará a humanidade que rejeitou o tempo da graça, aquilo que eu chamei para os irmãos, que Deus fará este tempo baseando-se em uma base retributiva. Eu mostrei para os irmãos que primeiro, Paulo desenvolveu que Deus retribuirá ou recompensará todos com a vida eterna, mas todos aqueles que buscaram, que se esforçaram, que procuraram viver para a glória de Deus, viver a honra, viver a incorruptibilidade. Lembra, irmãos? Eu expliquei direitinho para vocês aqui cada ponto desse, cada nuance desta. Segundo, Deus também retribuirá, Ele pagará a todos os homens, Ele dará a todos os homens e Ele está falando aqui ao pagão que resistiu à graça. E como é que vai ser o pagamento? Através da ira e da indignação. O furor destruidor do Senhor virá sobre essa pessoa. É o tempo do esgotamento da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça abundante do Senhor. Deus está dando oportunidade a todos os ouvintes de ouvirem a sua palavra e de estarem em reverência diante dela. Mas só que esse tempo vai se esgotar, irmãos. Eu disse para vocês que a paciência tem limite, a paciência de Deus tem limite, que a longanimidade tem hora de acabar, e ela vai realmente se esgotar. E no dia que se esgotar, os pecadores impenitentes, eles irão amargar a indignação de Deus, a sua ira virá sobre eles, eles não poderão suportar, porque o Senhor virá e irá despedaçá-los. A ideia é esta. O apóstolo Paulo arremeteu as suas palavras e tomou mais uma vez a oportunidade para dizer ao homem moralista: olha, você ainda tem esperança, você ainda tem esperança para buscar a glória, a honra, e aí ele incluiu a paz. A paz seria o quê? A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que o homem alcançou no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você que está me ouvindo aqui, só viverá em paz, só será apaziguado da ira de Deus, você só será livre desta ira retributiva que virá sobre o impenitente se você se render a Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra forma. O sacrifício de Jesus foi o que proveu a propiciação dos nossos pecados. E através da propiciação do sangue de Cristo derramado naquele lenho, a cruz do Calvário, os nossos pecados foram inteiramente perdoados. Mas aquele que crê e o recebeu com fé no seu coração. E se você é um amigo do Evangelho, não tem redenção para você, porque você é amigo do Evangelho. E porque seu pai é crente, não tem redenção, porque seu pai é crente. E porque você é filho de pastor, também não tem. E se você é um crente nominal, você também está na mesma fogueira. Então você tem que ser um crente verdadeiro, um crente autêntico, um crente fiel. O desejo e a realidade é que você tenha tomado essa decisão. Você tenha crido em Jesus como seu Salvador para a vida eterna.
No sermão dessa noite, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está confrontando ainda esse judeu moralista. Eu disse que ele está usando uma diatribe, não é isso? Que é uma espécie de, na verdade, um recurso literário, onde Paulo criou um personagem imaginário, ou um judeu moralista imaginário, para que ele pudesse dialogar e não de maneira debochada, mas confrontar e apresentar a resposta. Então você está vendo, ele está confrontando e apresentando a resposta. E a gente vai ver aqui ele navegando dos dois lados. Uma hora ele está falando com o judeu moralista, outra hora ele está apontando o judeu moralista para olhar para as nuances do pagão. Então a gente vai ver esse movimento aqui de Paulo, falando com o pagão, falando com o judeu moralista, e dentro disso a gente vai entender o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. O tema desta noite é quando a consciência nos acusa. Quando a consciência nos acusa. Então vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus. Capítulo 2, verso 12 ao verso 16. Nós vamos ver aqui esse reflexo que toda a humanidade tem a lei de Deus em si, gravada em si. A gente vai ver isso. A chave dessa perícope aqui é essa. Tá bom? Vamos à leitura da palavra de Deus. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Antes, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Guia nosso coração, ilumina-nos, Senhor, na exposição e faz, Senhor, com que o Teu Espírito opere nos corações, nas almas que aqui estão, nos irmãos queridos, nos visitantes, congregados, os que acompanham a transmissão, a obra da transformação e como o Senhor deseja que vivamos. Me ajude, Senhor, a pregar essa mensagem, me ajude a comunicar com clareza aos irmãos, e dependo do Senhor para isso. No nome de Jesus oramos. Amém. Podeis sentar. No verso 12, Paulo continua o argumento que vai desenrolando-se cada vez mais diante desse justo julgamento divino. E para tanto ele agora vai, irmãos, lançar mão do exemplo da lei, apresentando que a humanidade na realidade está conectada com a lei de Deus, em certa medida. Vocês devem lembrar muito bem desta universalidade que eu acabei de dizer. Primeiro ao judeu, depois ao grego, mostrando que o justo julgamento de Deus vem para todos. É porque em certos ambientes não diz assim: diga para o teu irmão que está do teu lado, o julgamento de Deus virá para você. Ninguém diz isso, né? Diz coisas bonitas, maravilhosas e belas, né? Você vai vencer. Diga para o seu irmão que está do seu lado que você vai vencer. Se eu pudesse fazer isso, eu ia dizer, mandar você fazer isso. Olha, Deus vai te julgar. Mas isso ninguém quer falar para ninguém, né? Mas todos os homens serão julgados por Deus. Todos aqui que estão sentados. A começar de mim que estou pregando. Eu vou ter que dar conta a Deus de cada vírgula que eu coloco aqui. Vocês sabem o que é isso? E da mesma maneira com vocês. Então, eu não sou melhor que vocês, nem vocês melhores do que a mim. Todos nós seremos julgados.
no justo crivo de Deus. E por isso no verso 12 você tem a expressão aqui, assim. No idioma bíblico se trata de uma conjunção, a conjunção gar, que é uma conjunção explicativa. O leitor olha para esse e assim, que no nosso português ela funciona como uma conjunção subordinada explicativa, no sentido de quando você podia dizer assim, assim pois, ou desta maneira. Então, ele vai começar a explicar, irmãos, começar a desenvolver mais para o judeu moralista essa questão desse julgamento que Deus tem reservado para todos os homens. E aí ele vai dizer, põe os seus olhinhos comigo no texto aqui. Assim, pois, tem aí a conjunção que chama o leitor para a atenção da explicativa. Agora vem a explicação. Ele vai começar a construir a explicação. Então você fica atento, porque ele colocou a conjunção para você entender que ele quer explicar mais. Ele não abandonou o assunto, porque é uma questão, meus irmãos, de vida e morte. Esse assunto trata da nossa realidade futura, porque a alma não acaba, como eu disse na pregação passada. Depois que você morre, você continua. E onde é que você vai estar? Esse assunto a gente tem que voltar sempre. Aí ele vai explicar, ele não abandonou o assunto. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, morrerão. Então essa premissa da universalidade da humanidade com relação ao juízo de Deus, Paulo está referindo diretamente aqui ao pagão, né? Ele está olhando para o pecador que está fora da graça de Deus. Ele já veio falando desde o capítulo 1. Não é uma pessoa que pode ser classificada, como dizem por aí, um fora da lei, da ética de um povo. Porque toda a civilização tem uma ética. Todo povo tem um código de ética. Todos. No trabalho existe um código de ética. Profissões têm código de ética. As civilizações têm códigos de ética. Mas não é essa lei que ele está falando, que Paulo está dizendo. Que os pagãos estão fora, porque ele usou aqui, foi traduzido para nosso idioma como sem lei, a expressão que você vê aí no texto, verso 12, sem lei. Mas no grego é amonos, ou seja, essa palavra grega, anomos, ela tem uma partícula a, assim por dizer, que a gente entende no português que é sempre uma negativa, né? Algo anormal é algo negativo, né? O antônimo de anormal é o que, Luísa? Normal. Então, Paulo usou aqui o antônimo da lei, no sentido de quem vive na lei. Está fora da lei, mas é fora da lei de Deus. É esta lei que ele está tratando. Aqui, ele está dizendo que é o homem que não acolheu os preceitos divinos. Deus está falando pela sua lei, ele não acolheu. Ele não acolheu a lei de Deus. Esse homem vive completamente fora dos parâmetros de Deus. Deus diz não roube, ele rouba. Deus diz não mate, ele mata. Deus diz não se prostitua, ele se prostitui. Deus diz não trate mal seu pai, sua mãe, ele trata. É um homem que vive fora da lei de Deus. Então não é a lei dos homens, é a lei de Deus. Paulo está lembrando a esse interlocutor imaginário, judeu moralista, que homens, ou fração dos homens no mundo inteiro, que não tiveram contato com a lei, ouviram ou nunca tiveram contato com a lei, não praticam a lei, não vivem a lei, eles, como diz aqui, todos os que pecaram sem lei, porque estão fora da lei de Deus, eles morrerão, eles perecerão, porque ainda que tivessem tido acesso
as suas próprias leis, os seus próprios códigos de condutas, humanamente falando, esse código de conduta não torna esta pessoa desculpável diante de Deus. É indesculpável. Eu sou bom demais. Eu abro minha casa, eu tiro os sapatos dos meus pés e nada disso torna o homem indesculpável. Então não é um código de ética que tem que existir na civilização. Imagine se não existisse. Estou dizendo que o código de ética é ruim, tem que ter. Mas não são essas coisas que nos fará indesculpáveis diante de Deus quando cairmos naquele dia do juízo, chegarmos no dia do julgamento. Uma vez que, muito embora o seu próprio código de ética, as suas leis, ele tentou cumprir, tentou ser bom por tudo isso, mas nada disso o torna desejável, justificável diante de Deus. E Paulo vai dizer mais: e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Ele falou dos fora da lei, ele falou dos pagãos diretamente. Agora ele está falando do judeu, que tem acesso à lei, que tem a lei. E todos os que com a lei pecam diante de Deus serão julgados. Um parêntese, é o judeu moralista. Mas para nós que somos crentes, que ouvimos a palavra de Deus todos os dias, hein, irmãos? Estamos de frente da verdade todos os dias, hein? Que temos a lei todos os dias no nosso ouvido, hein, irmãos? Que fica brincando com a palavra de Deus, hein, irmãos? Ele está se referindo aqui àqueles que estão com a lei, estão na lei, conhecem a lei. É o judeu religioso, é o homem religioso. Paulo está focando agora aqui, olhando, como eu disse, essa transição pagão, moralista. Agora ele está falando com o religioso. Todo judeu praticante do primeiro século vivia fincado em cumprir a lei. Eu vou praticar a lei, cumpri-la, vou me esforçar, e o simples fato de cumprir a lei me garantirá a minha passagem para a eternidade ao lado de Yahvé. Eles tinham aquela intenção de que a salvação era meritória, mas a meritocracia estaria nos seus próprios atos. O que eu faço? Sou circuncidado, eu guardo as festas, eu não como a carne de porco, eu subo ao templo 3 vezes por dia para orar, eu dou o dízimo de tudo, da hortelã, da hortaliça, do coentro, de tudo. Eu não sou como esses fulanos. Lembra do judeu moralista lá no templo batendo no peito, arrogando, dizendo eu jejuo um bocado de hora, um bocado de tempo, um bocado de dia. Mas quando ele viu lá o judeu, o publicano, batendo no peito, dizendo eu não mereço nada, eu sou pecador, desgraçado, ser propício a mim, pecador. Quem desceu justificado? Então, meus irmãos, Paulo está dizendo que todos os que praticam a lei, né, todos os que com a lei pecam, ele está dizendo assim: todos que não conseguem cumprir a lei, todos aqueles que se apegam à lei e não conseguem cumprir a letra, não conseguem cumprir a lei, portanto, caem sempre, porque é impossível que eles pudessem cumprir a lei na sua integridade. A própria lei que eles não conseguem cumprir e que eles estavam dizendo que seria o agente justificador deles, era a própria lei que estava apontando que eles estavam indesculpáveis. Então, tanto o pagão é indesculpável por não conhecer a lei, está fora da lei, como também o moralista, o judeu, o religioso, que acha, porque é filho de crente, que acha porque tem muitos anos na igreja, isso é suficiente para lhe garantir um lugar no céu, e não abandona o pecado desgraçado. Vive a vida inteira remoendo aquela forma de viver. Meu Deus, abram os ouvidos. Deus vai julgar com justiça um e outro.
os que tiveram acesso à lei e os que não tiveram acesso à lei. E ele vai fazer o juízo dentro do mesmo critério, a sua justiça santa. Eu não conheci a lei. Ninguém vai poder chegar para ele e dizer: mas eu não sabia que estava escrito lá nos mandamentos. Deus é justo quando julga esse homem, quando julgar esse homem. Ninguém vai se desculpar porque, mas eu fiz isso. Eu sempre guardei o sábado, lá para o moralista, né? Eu sempre busquei fazer isso. Isso não justifica. Ele vai ser o mesmo crivo. Isso vai ficar mais claro mais à frente para nós. Paulo está falando que estas coisas, meus irmãos, a função delas nunca foi o motivo meritório para a salvação de ninguém. E especificamente a lei nunca apresentou-se como o justificador para os homens, nunca. A lei sempre foi como um espelho, que o homem olhava para ela e via a sua própria decadência, a sua própria miserabilidade, porque a lei dizia: você não consegue cumprir. A lei é boa, Paulo vai dizer isso lá à frente, a gente vai ver isso. A lei é boa, Deus não deu a lei uma coisa ruim, mas os homens não conseguem cumpri-la. Precisava de um mediador, precisava de alguém que cumprisse a lei. Paulo disse que a lei, lá em Gálatas, Paulo disse que ela funcionava como um aio, que guiava alguém como um tutor para levá-lo para o lugar certo, apontar para aquilo que ela sempre dirigia, para o Redentor, que é Cristo. A função da lei sempre foi essa. Então, nenhum judeu moralista pode chegar diante de Deus e dizer que a lei foi a forma que ele fez para se salvar. Não é a lei em si. Então, meus irmãos, reiterando aqui, Paulo está em tudo que ele vem dizendo. Ele falou lá no capítulo 1 que os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos pela natureza. Deus se revela na natureza. Deus se revela no ar que você respira. Deus se mostra nas coisas que você vê aí criada, na ordem do universo. Mas esses homens afogam a revelação de Deus por causa da vileza dos seus pecados. Paulo disse que eles oram para os elementos que apontam a grandeza de um Criador, do Senhor, que revelam a sua vontade, e ao invés de se curvarem a Deus, eles fazem ídolos. Olham para o mar, olham para os astros, olham para a terra, para as árvores do campo, e constituem seus deuses. Olha para si mesmo e se constitui Deus. E Paulo disse também no capítulo 1 que os homens que praticam aqueles pecados, eles são passíveis de morte. Isso se aplica também ao judeu moralista, porque ele tem os mandamentos, ele tem a circuncisão, ele tem o templo, ele tem o sacerdote, ele tem Moisés, ele tem os profetas, ele tem as promessas, mas ele tem um coração duro, impenitente, e não reconhece seus próprios pecados. Ele também é passível de morte da mesma maneira. A humanidade inteira deveria olhar para essas expressões e reconhecer a grandeza de Deus, lamentar a sua própria miserabilidade. A humanidade inteira deveria reconhecer a sua insignificância, a sua miséria e se render a Deus, se render a Cristo, encontrar em Jesus Cristo a redenção. Você que me ouve aqui essa noite, você pode encontrar em Cristo a redenção de todos os seus atos, dos seus pecados. E todo homem, seja ele que viveu no tempo da tecnologia ou não, homem de toda raça, tribo e nação, homem de povos longínquos, de civilizações mais remotas, os bárbaros, tenha ele vivido progresso ou não, como eu disse, tecnológico ou não, seja ele um homem da floresta, um homem tribal, um indígena, todos estarão diante de Deus e hão de prestar contas ao Senhor. Deus os julgará, não com a exigência de quem nunca teve alguma informação. O ponto é esse. Porque todos
estão sendo comunicados pelas grandezas de Deus, pelo menos a natureza está apontando que existe um Criador. Você que me ouve, não tem desculpas diante do Senhor. Você só pode receber perdão, graça e libertação, nova vida em Jesus Cristo. Ele vai julgar pela revelação, ele vai mostrar aos homens que ele sempre se manifestou, que ele sempre se apresentou, e ninguém terá a capacidade de mudar o juízo que ele baterá o martelo. Ninguém. Quando um juiz chega lá, analisou todas as provas, dá o veredito, quem é que vai mudar? Depois da primeira, da segunda instância, tal. Meu advogado, né? Eu muito leigo no assunto. Mas dá para mudar depois de todas as provas cabais? Mas Deus é o juiz muito mais excelente do que o juiz que Ícaro tem que lidar sempre, defendendo, né, seus clientes. Muito mais rigoroso. E o rigor dele não é como o do homem. Se ele foi adúltero, ele vai dar conta do adultério. Se ele foi mentiroso, ele vai dar conta da mentira, de cada uma. Se ele foi alguém rancoroso, ele vai dar conta deste rancor, dessa raiva. Ou você acha que alguém rancoroso não vai para o inferno? Vai não. Não, isso aí não, né, pastor? Isso aí não. Vai o ladrão, vai o estuprador, né? Mas o mentiroso não vai não. Vai também, irmãos. Vai também. O crivo também virá sobre ele. Mas eu sempre fui um meia praça, eu estava sempre aqui, um pé aqui, um pé ali. Eu sabia que Jesus morreu na cruz, mas não se rendeu a ele. Não tem escape, não tem socorro para você nesse dia. Verso 13, Paulo ainda continua a olhar para esse judeu moralista, reiterando que o seu moralismo não o ajudará, não o salvará. Veja aí, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Você viu lá que ele não generalizou. No verso 12 ele falou do grupo dos homens que não têm a lei e do grupo dos que têm a lei. Agora ele está olhando novamente para aqueles que têm a lei, que é o judeu moralista. Vocês estão percebendo, irmãos, esse movimento aí no texto? Está ok? Estou sendo claro com vocês, irmãos? Estou sendo claro? Amém. Então Paulo está falando aqui, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O autor sagrado está dizendo que não adianta o seu estereótipo judeu moralista. Por quê, meus queridos? Eles faziam assim, eles estavam toda semana, pelo menos todo sábado, abrindo a Torá, lendo a Torá e fazendo suas reuniões na sinagoga. Era a praxe de um judeu religioso ir para a sinagoga todo sábado. Mas nada daquilo estava adiantando para um moralista. A expressão simples ouvidores da lei pode ser lida por nós aqui como também aqueles que receberam a lei com ouvidos embotados. Porque era isso que acontecia com eles. Ouviam e não frutificavam. Tinham acesso à informação porque eram simples ouvidores e não praticavam o espírito da lei. Então, não há para eles avanço espiritual nenhum. Nos nossos dias não é diferente, não.
Nos nossos dias, muita gente chega aqui na igreja, se assenta aí nesses bancos e participa das reuniões. A escritura é aberta e ela é lida. Publicamente as escrituras são expostas. A palavra de Deus chega ao teu ouvido, chega ao ouvido de muitos. Mas infelizmente os ouvidos estão embotados, cheios de cera. Deus está dizendo: arrependa-se. Deus está dizendo: muda de vida. Você tem chance, você tem oportunidade, mas fica com os ouvidos embotados. Eles estão agindo como simples religiosos, não passam de religiosos. E a tua indumentária religiosa não serve para nada diante da justiça de Deus. Não serve. Não adianta parecer ser um crente zeloso e na verdade você não ser o verdadeiro crente. As suas ações não lhe provar que você de fato é um verdadeiro cristão. Porque ouvem a palavra, mas não dão ouvidos à voz do Espírito Santo que está falando por meio das Escrituras, que flui por meio das Escrituras. Por isso eu estou falando aqui que tem irmãos que ficam distraídos no meio do culto. Isso é ouvido embotado. E ao invés de estar aqui conectado, está conversando trelê. E vai falar com o que aconteceu da semana. Esqueça tudo isso. Porque você vai dar conta. Mesmo que você não se atentou. Isso é um problema seu com Deus. Por isso, Paulo vai continuando falando aqui no verso 13, falando: mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí fica assim um nó na nossa cabeça. Os simples ouvidores da lei não serão justificados diante de Deus, mas agora os que praticam a lei são justificados. Então a lei pratica a justiça, é a lei que justifica. Deus não vai salvar, irmãos. O ponto aqui é que Deus não vai salvar simplesmente ouvidores. Deus não vai salvar você que simplesmente vem participar de um culto, vem assistir um culto. Deus não vai aliviar a tua condenação futura porque você está achando que vai vir ao culto hoje, chegou aqui hoje, para barganhar com Deus. Porque você dá uma oferta na igreja e você acha que isso vai resolver, vai apaziguar a ira de Deus. Não vai. Essa expressão aqui que o autor está dizendo, hão de ser justificados, tem um sentido escatológico. Aponta para o dia do trono branco, aponta para o dia do juízo vindouro, onde aqueles que viveram pelo Espírito Santo e entenderam o espírito da lei e viveram para agradar ao Senhor e praticaram a sua vontade, esses serão justificados no dia do juízo, no dia do trono branco. O que é ser justificado? Ser declarado inocente. É pecador. Somos pecadores desde o nosso nascimento. Nasceu pecador. Driele vai ter um neném por esses dias, né? Daqui a uns dias, né? Vai nascer Olívia, né? É Olívia? É Olívia? É Olívia, Ju? É Olívia, eu vi por aí, né? Que é Olívia. Mas Olívia já vai nascer pecadora. A filha de Dan, Melissa, lindinha, também é uma pecadora. Todos os nossos filhos, todos nós somos pecadores. Mas no dia do juízo de Deus, podemos ser encontrados como pecadores arrependidos e salvos pela graça. Pecadores que se arrependeram dos seus pecados e que foram declarados inocentes diante de Deus. Então você quer ser declarado inocente diante de Deus? Paulo está dizendo aqui que ninguém consegue cumprir 100% a lei, mas são inteiramente declarados inocentes naquele que cumpriu toda a lei, que é Jesus. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. E seu ato meritório, quando nós nos fiamos nele, nos colocamos debaixo do seu sangue, aí então a sua justiça nos cobre e nós somos declarados inocentes. E isso acontece hoje também. Acontecerá diante do trono branco. Mas isso acontece agora também.
se pela fé você abandonar os seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador, e você entender que a única forma de você escapar da ira vindoura é se fiando no sacrifício de Jesus Cristo. Então, nessa hora que você abra os ouvidos, nesta hora que você clamar pelo sangue de Jesus, todos os seus pecados serão perdoados. Porque a Bíblia diz que se confessares todos os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda a injustiça. E aí então, naquele exato momento, nessa exata hora, você é declarado inocente no céu, no tribunal de Deus. Então, aquele que é de Cristo Jesus já passou por esse processo. Você é um pecador arrependido. Você é um pecador salvo pela graça. E o pecador essa noite que está aqui ouvindo essa mensagem, que ainda não se rendeu a Cristo, é um pecador que é passivo da morte, mas que pode ser livre da ira se rendesse a Jesus Cristo. Hoje, essa noite, você não levantasse deste banco sem antes fazer uma oração rendendo a sua vida a Ele, entregando sua vida a Ele. Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar essa verdade, eu faria. Como Paulo disse, se eu pudesse dar os meus olhos, eu daria. E como ele vai falar também aqui, ele gostaria de ser até considerado anátema, para que seus próprios irmãos conhecessem a graça de Cristo. É como que a gente diz, eu queria abrir a sua cabeça, para você entender. A gente não pode fazer isso. O que a gente pode fazer é pregar, falar que Jesus é a única saída para a sua vida. O que eu posso fazer é pregar, falar aos teus ouvidos, gritar que Jesus é o único que pode te salvar. E o seu dever é ouvir, dar ouvidos, receber, aceitar a chamada que o Evangelho faz. Então você vai ser declarado inocente. O que é ser declarado inocente? Tudo que você fez, você vai prestar conta. E diante do tribunal de Deus, as nossas obras boas serão glorificadas e as obras ruins serão queimadas. Mas, apesar dessas obras más que serão queimadas, nós seremos salvos como que pelo fogo. Como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. Então a única forma de escapar é crendo em Jesus Cristo. Se você confessar agora mesmo, Jesus vai operar a obra de transformação no seu coração. E não vai ser a lei que vai te transformar, mas o Espírito da graça. E a esperança que há no nome dele, no nome de Jesus. Jesus é a esperança redentora para todo o homem. Eu não disse que há atenção aqui dessa universalidade do juízo de Deus? E quem é que une todos os homens? Jesus Cristo. Ele uniu todos aonde? Na sua cruz. Ele disse, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei todos para mim mesmo. Todos os homens de toda tribo, raça e nação. Toda tribo, raça, língua, pode olhar para Cristo como o seu Redentor e render-se a Ele. O judeu, primeiro o judeu e depois o grego. E quanto aos gentios, Ele volta suas atenções. Veja o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles para si mesmos, de lei para si mesmos. Paulo está dizendo aqui que todo ser humano, meus irmãos, ele tem alguma conexão com a lei de Deus. Mesmo aqueles que não tiveram acesso aos 10 mandamentos. Por quê? Porque todo ser humano recebeu no seu coração, na sua natureza, a lei, para que pudesse andar de conformidade com a vontade de Deus. Você poderia se perguntar, mas como é que isso é possível? Você poderia fazer a mesma pergunta que o moralista poderia fazer. Isso é justo? Isso é possível? Isso é a graça de Deus.
Isso é a graça de Deus. Porque Deus não poderia ter feito isso. Ele poderia ter criado os homens e não ter feito isso. Mas quando ele fez os homens, ele se atentou, ele se preocupou, na nossa linguagem, né? Em fazer isso, isso é graça. Algum homem merecia essa forma de Deus manifestar a sua vontade, mesmo que ele não tivesse nem acesso em ler o que Moisés escreveu? Como é que isso é possível? Pela natureza. Pela própria natureza. E o que é a natureza aqui, irmãos? A constituição humana. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Quando você foi feito, quando os homens foram feitos, nascem, Deus lhe comunicou e lhe comunica em imagem e semelhança. Você consegue pensar. Então você ouve uma mensagem dessa e você consegue refletir. Você é inteligente. Você tem cognição. Isso é imagem e semelhança. Não é, como eu já expliquei muitas vezes para vocês, não é imagem como você vê no espelho. Imagem e semelhança é que na criação Deus dotou o ser humano dessa inteligência, sabedoria, a possibilidade do homem e de fato ele se comunica, ele interage inteligentemente, ele tem cognição. Isso é imagem e semelhança. Não é como quem olha para o espelho, não tem nada a ver. Então, a sua própria constituição, você pensa, você raciocina, você age, você manifesta através dos seus hábitos, as suas inclinações naturais, isso é imagem e semelhança. E Paulo deixa isso mais claro, veja o verso 15 aqui. Estes, que são todos os homens, mostram a norma da lei gravada na sua natureza, que ele usa aí a expressão coração, que não é o músculo, é o homem interior, é a parte imaterial do homem. Deus colocou lá em nós a norma da lei gravada no coração. Então, olha como Paulo está sendo muito detalhista e tornando isso mais claro para o moralista e para o pagão. Por isso que ninguém será indesculpável, ninguém será desculpável, todos são indesculpáveis. Por quê? Porque na sua própria constituição, ele gravou, foi Deus que colocou a norma da lei gravada no seu coração. Então você que está aqui, todos que estão aqui, têm a norma da lei gravada no coração. Como eu disse, os pequeninos já nascem com a norma da lei gravada no coração. Imagem e semelhança. A constituição. Deus já colocou. Estão compreendendo? Todo homem possui no seu interior a norma da lei. A palavra grega aqui para norma é a expressão eron, que significa o quê, irmãos? Um trabalho, uma exigência. Na alma do ser humano, a lei, a norma de Deus já exige, já faz o seu trabalho. Ela está trabalhando na natureza do homem, exigindo já dentro do próprio ser humano. Vocês estão entendendo e conectando, mesmo que ele não tenha a proposição. Não precisa, porque antes da lei ser dada, o que foi dado antes? A imagem e semelhança. O que foi dado antes da própria lei proposicionada? A norma da lei gravada no coração. Então Paulo não está falando de uma questão de que só depois de Moisés, é muito antes disso. Adão tinha isso, e todos que descendem de Adão. Tem ninguém aqui fora de Adão, né? Tem algum ET aqui? Não tem, né? Estou vendo ninguém verde aqui. Eu estou vendo alguns irmãos de verde, né? Mas todos nós temos a norma da lei gravada no nosso coração. Primeiro quem? O judeu e depois o grego. Paulo está dizendo que Deus imprimiu.
É como você chegar lá e marcar. A natureza e essa lei de Deus já exige que ao homem que ele trabalhasse em favor dela, que ele agisse em favor dela. Nós sabemos, meus irmãos, que a imagem e semelhança ela foi afetada pelo pecado. Ela foi desfigurada mesmo, mas ela não deixou de existir. Ela existe e, portanto, existe a norma da lei no coração de todos os homens, seja ele o mais miserável pecador. E Paulo vai dizer onde essa exigência, esse trabalho de Deus ecoa no interior do ser humano. Porque ficaria muito subjetivo, ou inconcreto, podemos até dizer. Está lá dentro do coração, que é a alma do homem, está lá em algum canto, e aí... Mas Paulo vai revelar e vai mostrar como é que essa lei que Deus colocou no coração, no seu coração, ecoa essa exigência. Olha aqui comigo. Verso 15. Testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo. Todo homem sabe quando está fazendo o que é certo. Todo homem sabe o que está fazendo, quando está errando, sabe o que está fazendo de errado. O que é isso? É o quê? Fez a conexão? O que é isso? O quê? A norma da lei gravada no coração. É o ecoar da norma da lei gravada no coração. E isso primeiro a quem? Ao judeu e depois a quem? Todos os homens. Você sabe quando você faz uma coisa certa. Você sabe quando você faz uma coisa errada. Porque na tua natureza foi gravada essa exigência. E ela ecoa nos teus pensamentos. Ela ecoa na sua consciência. Ele está falando de coisas diferentes aqui. Consciência e pensamentos. Mas mostrando que elas trabalham de maneira conjunta. Consciência e pensamento atuam de maneira conjunta no interior do homem, no ser interior, no homem espiritual. Não são coisas que a gente pode identificar com os nossos olhos, mas ela está lá no âmago do homem. O ser humano formado à imagem e semelhança de Deus, quando a lei de Deus está ecoando no seu interior, é como se dentro dele estivesse um tribunal, julgando, acusando, defendendo ou mostrando que ele está errado. Então todo ser humano tem um tribunal dentro de si, podemos dizer assim. Na sua cabeça, nos seus pensamentos. Quando você faz alguma coisa de errado, logo ecoa a norma da lei gravada no seu coração. Quando você faz uma coisa certa, logo ecoa a norma da lei de Deus gravada no seu coração. Então, a consciência testemunha e os pensamentos acusam. Defendem, mostrando se o homem está de acordo com a ética moral ou espiritual de Deus, vice-versa. Por isso, todo homem sabe o que está fazendo. Por isso, todo homem sabe se está cooperando ou caminhando com a norma da lei ou a exigência que Deus colocou no seu próprio ser. Porque ela está o tempo inteiro condenando ou dizendo, você está andando bem. Mas tem um aspecto aqui que eu quero que você reflita. Quando é que esta acusação deixa de acontecer na mente do ser humano, de um homem? Quando os méritos de Cristo vêm sobre ele. A norma da lei não deixará de exigir. Mas ele não será condenado, não se julgará alguém que não tem esperança, porque ele sabe que está fiado na esperança de Cristo. Quando os méritos de Cristo cobrem a sua consciência. E quando é que isso vai ser redimido de vez?
a glória, novo corpo, quando nós recebemos a mente de Cristo, né? Completamente. Então nossos pensamentos não vão lidar com essa tensão. A nossa consciência não vai pesar mais. Mas hoje ainda pesa. Que hoje ainda a gente erra. Né? Hoje a gente ainda falha. O pastor peca e falha. Quem acredita que pastor peca e falha aqui? Era para todo mundo levantar a mão. Então, o mesmo que fala essa palavra com tanto temor, eu, no caso, é o mesmo que temo e choro diante de Deus. Me ajude a viver, Senhor, porque sozinho eu não posso, eu não consigo. Mas que bom que Ele colocou essa consciência, esses pensamentos, né? E que bom que você possa ouvir o que você está ouvindo e buscar em Cristo redenção. Porque não é possível, meu Deus, que você... Eu estou falando isso humanamente, falando. Não é possível, meu Deus, que você ouça tanta coisa durante tanto tempo e continue a mesma pessoa. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, reitero, meus irmãos, que Paulo está falando aqui, em uma primeira leitura, se referindo ao pagão e depois ao gentio. Isso também se aplica ao moralista, como eu estava dizendo. Por quê? Observe. O pagão não tem a lei, mas tem a norma gravada no seu coração, né? Mas o judeu tem a lei e ainda tem a norma também gravada no seu coração. Ele tem escrito. Ele tinha acesso, ele lia. E ainda tinha também a norma gravada no seu coração. Por isso que, como eu tenho falado desde sermões passados, pesava na mente de Paulo mais para o judeu. Por isso que ele fala primeiro ao judeu e depois ao que não tinha esse acesso. Agora veja o verso 16. E no verso 16, isso vai ficar mais exposto quando tudo, Paulo está dizendo aqui, quando tudo for colocado às claras. Então, tudo o que o moralista faz, o religioso faz, ou que aquele que não tem lei faz, tudo isso vai ficar claro um dia. Nós não iremos esconder muita coisa por muito tempo, meus irmãos. Veja aí o verso 16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Isso aqui está reverberando as palavras de Jesus. Abram comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2 ao versículo 3. Lá está escrito assim, ó, virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado, e tudo o que é secreto será divulgado. E o que vocês dizem no escuro será ouvido às claras. E o que conversam às portas fechadas será proclamado dos telhados. Hoje você que está aqui me ouvindo e que tem feito dos seus pecados o seu segredo de estimação, o seu vil proceder, um dia tudo será revelado. Um dia tudo vai ficar exposto. E a sua mente, a sua consciência está lhe acusando agora. Os seus pensamentos são testemunhas e a sua consciência está lhe acusando. Está dizendo que você está errado. Está dizendo que você precisa se arrepender. Está dizendo que você precisa abandonar o pecado. E por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, se você continuar assim, isso vai ficar às claras. Todos verão. É vergonhoso quando um pecado de alguém que sempre levou em segredo fica exposto, colocado em cima da mesa. É vergonhoso você ter que lidar, é constrangedor. Para que você não passe essa vergonha, ouça o conselho, arrependa-se, abandone o pecado, seus pecados de estimação, que você tem cultivado e tem escondido. Você está escondido dos meus olhos, dos olhos de outros irmãos, mas não está escondido dos olhos daquele que tudo vê.
aquele que perscruta a alma. Ele sabe o que você guarda no seu coração, ele sabe que você não é o que você parece ser para as pessoas. Então é hora de se despir. Se você não se arrepender e não se humilhar diante de Deus, não clamar a Ele por sua misericórdia, o dia da tua vergonha vai chegar. Eu sempre falei para vocês aqui, eu sempre volto a essas palavras. Quem vive pecando, um dia será surpreendido na esquina do pecado. Não adianta. Então é melhor abandonar o pecado e arrepender-se e lavar as vestes no sangue de Jesus Cristo. Quando Paulo diz o meu evangelho aqui, ele não está dizendo alguma coisa que seja produzida por ele mesmo. Quando ele diz conforme o meu evangelho, ele está dizendo conforme o que eu prego. Tudo vai ficar claro, tudo será julgado conforme o que eu prego, conforme as verdades que eu estou pregando para vocês, conforme o que eu estou escrevendo, conforme o que eu sempre preguei. O evangelho é o crivo de tudo. Quando todos nós estivermos diante do trono de Deus, o evangelho é o crivo. É o que Paulo prega. E Paulo sempre foi claro para que ninguém adulterasse o evangelho. O evangelho é puro. Ele aponta para o ouvinte, aponta para a ovelha, aponta para os crentes a terem uma vida justa, uma vida santa, uma vida honesta. Ele chama o pecador para essa realidade. Então Paulo está dizendo, o que eu prego, o que eu ensino, o crivo é a verdade é o evangelho, e o evangelho é de Cristo, a boa nova da salvação. Portanto, viva do lado da verdade. Puxamos essa cadeira junto com Paulo para ficar de frente a frente com a verdade. E renda-se ao evangelho. Essa boa nova da salvação, que aquele que crê alcança o mérito de Cristo. Mas essa é a mesma nova da salvação que você também rejeita e não quer os méritos de Cristo, ela mesma irá lhe julgar no último dia. É a espada que salva, mas também a que fere e que condena. O evangelho é a mensagem que salva, mas é a mensagem também que condena o pecador que não quer a salvação em Jesus Cristo. Esse texto aqui, meus irmãos, nos leva a refletir que Deus é justo e que Ele julgará justamente todos os homens. E que o crivo não é a meritocracia humana, porque ela é toda corrompida no pecado. O crivo é o evangelho. É o que Jesus Cristo fez na cruz. Deus julgará os que estão sem lei, Deus julgará os que têm lei, e Ele fará isso justamente. Ninguém pode dizer que foi injusto. Deus julgará os que tiveram acesso à informação da palavra de Deus, porque Ele cravou a sua norma da lei no coração. Deus julgará os que não tiveram a informação da lei, porque Ele gravou antes da própria lei a norma no coração. Então isso dá para o indígena, pastor, e o índio que vive lá no mato, se ele adorou Tupã, a natureza, caipora, sei lá quem for, ele está perdido. Não tem jeito, porque a norma da lei também está dentro dele. Não é injusto. E por que não é injusto? Porque o índio tem a norma da lei no seu coração. Todo homem. E o que fazer? Renda-se à graça de Deus. E o que fazer com essa realidade? Curve-se à maravilhosa graça de Deus, que lhe deu essa norma no coração e que hoje está claro aos seus ouvidos o evangelho. Jesus lhe chamando a arrepender-se. Todo aquele que houver sido remido pela obra de Cristo, comunicado pelo evangelho, esse viverá a eternidade. Mas aquele que rejeitou, perecerá, eterna perdição. Que Jesus Cristo aplique a sua palavra nos nossos corações e que Ele salve você, que esta noite entrou aqui e ouviu essa mensagem e sabe que um dia você estará diante do tribunal de Deus e que todos os seus segredos e os seus pecados serão revelados.
e que não seja para a sua vergonha, mas que seja para a glória de Deus, o fato de você se arrepender, ser lavado pelo sangue de Cristo e ser declarado inocente, justificado, não pela lei, mas pela graça de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, eu vou orar e depois da oração, os meninos do louvor já podem vir para apresentar o último cântico à congregação. Se você, essa noite, entrou aqui e quer render-se a Jesus Cristo, faça isso agora. O Evangelho apela ao seu coração. Faça isso agora com uma oração. Você não precisa levantar a mão, você só precisa entregar a sua vida em uma oração. E Deus lhe guiará suas veredas, caminhos eternos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela norma da lei que o Senhor colocou em nossos corações. Obrigado porque todos os homens receberam isso. E, portanto, isso também os torna indesculpáveis diante de ti. Obrigado porque muito maior do que a norma da lei é a graça de Jesus, a maravilhosa graça de Jesus, que nos salvou, que nos remiu. E essa noite, meu Deus, aquele que aqui entrou e que precisa urgentemente ser salvo dos seus pecados, dos segredos que o têm levado para a perdição, que ele abandone esses segredos, esses pecados, abandone o caminho da morte e receba o caminho da vida em Jesus Cristo, confessando agora Jesus como seu único Salvador. E aos irmãos vacilantes, fortalece-lhes o coração e faz com que eles endireitem a vereda, porque são responsáveis por tudo que ouvem e tudo que sabem, toda a informação que têm da parte da palavra de Deus, para que tenham testemunho e estejam diante do Senhor com as suas vestes brancas. Que o Senhor continue conduzindo nossa congregação, nossa igreja, sempre de frente com a verdade, sempre, Senhor, diante do que a tua palavra exige, do que o Senhor nos deixou. Possamos te honrar. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.